vereador Antônio Francisco de Oliveira, casado, moro na 10 de novembro. Compareço durante este régio plenário dos termos dos artigos 18 e 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Roberto para propor a representação por destituição do cargo da mesa diretora, com afastamento cautelar, em desfavor de Marta Leda Viana de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de São Roberto, eleita para o ano de 2019-2020 pelas a razão a seguir em proposta. Eu peço a Celatina, senhora presidente, que eu estou com um problema de garganta, eu queria que a senhora desse o aval com o primeiro presidente para ler o resto da pauta aqui. Por favor, o primeiro secretário. Bom dia mais uma vez a todos. Estarei fazendo a leitura, utilizando a senhora presidente, do nobre vereador, da sua representação por destituição da mesa diretora. Muito bem. Estaremos lendo aqui o requerimento, a representação do nobre vereador Antônio Francisco de Oliveira, que tem como a representação por destituição de cargo da mesa diretora com afastamento cautelar. Em desfavor de Marta Leda Viana de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de São Roberto, eleita... Sim, senhora. Isso aí não está na pauta. Esse requerimento aí não está na pauta de hoje, não. Não está na pauta. Aí não pode. A senhora concordou, aceitou o pedido do vereador, eu, como secretário, estou lendo. Mas não estava Cabe aqui na a pauta. casa agora... Mas não estava aqui na pauta. E o regimento está bem claro, senhora. Vou passar aqui a palavra aqui para o advogado para ele explicar isso aí. O advogado não pode falar. Ele é advogado da casa, não é advogado da senhora. Continua a leitura. Continua a leitura, secretário. Eu vou fazer só uma pergunta para o advogado. Por exemplo, nós temos uma mesa diretora, né? Você acha que o presidente sozinho ele decide uma coisa? Ele só? Sim, mas ele só não decide, não. Ele preside a sessão. Ele preside a sessão, mas ele só não decide. O regimento interno está bem claro que qualquer denúncia pode ser dentro da sessão, não importa o momento. O regimento, lê no artigo 17 até o 18. Está aqui no regimento interno da casa. Proceda, deputado. Então, Senhora secretária, ela viada. Eu suspendo a sessão. Está suspensa a sessão. O vice-presidente assume a sessão. No caso, o vice-presidente Assume a sessão. Não pode suspender essa sessão. Nós estamos em trabalho. O regimento é bem claro, senhor presidente. Eu trabalho hoje. A suspensão por 10 minutos para poderem ver isso aqui, para verificar. Continua o presidente, o vice. Continua o vice. O regimento está bem claro aqui, ó. Dizendo, lê o regimento, seu presidente. O doutor é conhecedor disso aí, que o doutor conhece o regimento da casa. A presidente, eu só pedi uma suspensão de 10 minutos para analisar a matéria. Deixa ela analisar a matéria. Se discutir a matéria, você pode também... então, muito bem. Vamos analisar a matéria e retornaremos. O regimento está bem claro, nós tínhamos. Qualquer momento da sessão pode ser Sessão. apresentada uma denúncia. Continua ou está suspensa? Meu vice-presidente, Vossa Excelência conhecedor da verdade. Ela pode suspender para analisar a matéria, mas primeiramente o secretário tem que ler a matéria. Como é que ele vai analisar se ele lê? Depois que ler, ela pode analisar. Pode analisar. Lê a matéria, que como é que ela vai Como é que ela vai suspender a matéria se ela não tem conhecimento?
Então, como secretário, estarei lendo a matéria representada pelo nobre colega vereador. A representada foi eleita para exercer o cargo de presidente da Câmara Municipal de São Roberto no biênio 2019-2020. A gestão da representada seja do ponto de vista das atividades próprias do Poder Legislativo, seja na condução administrativa da Câmara Municipal, sempre se mostraram ineficiente e pouco transparente, dado que não há qualquer diálogo por parte da presidência da Casa com os demais colegas, de modo que a gestão da representada constitui-se numa verdadeira caixa preta. Já está ocorrendo uma grande reforma no prédio da Câmara Municipal, sem que tenha sido publicado no Diário Oficial do município ou em qualquer outro meio público de divulgação. Nada sobre o processo licitatório, o qual a empresa foi contratada e por qual valor ocorreu a contratação e que viola o princípio da publicidade e da moralidade administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Terceiro ponto. Além destas ilegalidades, após fazer uma rápida busca no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, foi observado que em 4 de setembro de 2019, a representada assinou com a empresa O da Silva Lima Comércio de Imóveis, sem licitação, o contrato de número 008/2019, cópia anexa, cujo o objetivo era a aquisição de material permanente para atender às necessidades da Câmara Municipal no valor de R$ 13.550. Na cláusula quinta do referido contrato, constam os equipamentos que seriam adquiridos pela Câmara. Cláusula quinta, preço das condições de pagamento. O valor global do presente contrato é de R$ 13.550, a ser pago diretamente pela tesoureira desta Câmara, mediante a apresentação de nota fiscal devidamente comprovado recebimento total do serviço conforme a planilha abaixo. Equipamento permanente, um birô de MDF sem gaveta, de 1 metro por 1 metro por 50, 4, 310 valor de cada um, R$ 1.250. Um birô em MDF com 2 gavetas, de 1 metro e 10 por 60, 4, R$ 350, total R$ 1.400. 3 ventiladores de parede com 50 centímetros, no valor de R$ 300, total R$ 900. Estante fechada com 6 prateleiras, de 26 centímetros por 1,95 por 90 por 26. 4, R$ 220 cada uma, custando R$ 880 cada. Quinto, um fogão de 4 bocas em comum, R$ 550. Uma geladeira plástica de 600 litros, R$ 3.900. Um bebedouro garrafão, R$ 950. 8 cadeiras plásticas giratória, R$ 290 cada uma, custando R$ 1.740. 9 cadeiras, geladeira 300 litros, classificação energia, R$ 1.900. Total geral, R$ 13.550. Parágrafo único. O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com imposto, transporte, seguros, taxas e outros tributos, eventualmente incidentes sobre o serviço. A nota fiscal de número 1028, relativa a citado contrato, foi emitida no dia 7 de outubro de 2019, no valor de R$ 7.150, contendo os seguintes produtos, como acabei de ler aqui, né? Mesa sem gaveta, tipo birô plástica, 2, R$ 310, no valor de R$ 620 total. 2 mesas tipo birô com 2 gavetas, R$ 350, no valor de R$ 700. 2 ventilador Ventidelta, 50 centímetros, parede preto, R$ 300, R$ 600 os dois. Uma estante de aço, 6 prateleiras, modelo, R$ 220. Um fogão Realice Artes, 4 bocas, R$ 550. 10 cadeiras plásticas Bistro, BCA, Tramontina, R$ 65 cada uma, custando R$ 650. Um bebedouro Esmaltec de Colunex, 35B branco, R$ 950. 3 cadeiras para escritório giratória, R$ 880. E um refrigerador Consul, no valor de R$ 1.900.
totalizando R$ 7.150. Ocorre, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que a inspeção feita por alguns de nossos colegas, registrada em vídeo e fotos, que acompanham a presente representação do equipamentos relacionados à nota fiscal citada, somente 3 cadeiras foram identificadas como novas. A fraude fica escancarada, nobres colegas, quando se observa que os equipamentos que a presidente diz ter comprado, de acordo com a nota fiscal, foram os equipamentos adquiridos na gestão do vereador Elcio Filho, conforme faz prova a nota fiscal 929, cópia anexa, emitida em 5 de outubro de 2018. Na vistoria que foi realizada dia 10 de fevereiro de 2020, só o título de exemplo, somente foi verificada a existência de uma geladeira, de um bebedouro e de um fogão e de uma estante de aço, e as mesmas ventiladores comprados na gestão anterior, conforme observam as fotos e vídeos. Em um dos vídeos, o próprio secretário da Câmara confirma que o armário e estante de aço que a presidente diz ter comprado em setembro de 2019 já tinha. Na verdade, todos esses equipamentos foram entregues para a atual presidente por ocasião de sua posse na presidência desta casa, conforme faz prova a cópia do ofício recebido por ela em 29 de dezembro de 2019, aonde estão listados os mesmos equipamentos que agora a presidente diz ter comprado. Esses fatos são gravíssimos, nobres colegas, porque comprova o desvio do patrimônio da Câmara Municipal de São Roberto em proveito próprio da presidente da Câmara, pois se esses bens foram comprados, o lugar deles é na sede do Poder Legislativo, mas aqui não estão, até o momento. Outro fato que levantou a suspeita de desvio de recursos públicos da Câmara Municipal de Vereadores decorre do fato de que, ao mesmo tendo uma assessora contábil na Câmara Municipal, a senhora Rita Siqueira de Almeida, e a presidente assinou sem licitação o contrato de número 009/2019, cujo objeto é a prestação de serviço de assessoria e apoio administrativo, pelo valor de R$ 8.000. Cláusula 5ª, preço de decorrência do pagamento. Além de não haver qualquer especificação do serviço a ser prestado, o que por si só já é uma ilegalidade, o tal serviço de assessoria e apoio administrativo foi contrato em 25 de novembro de 2019, com término em 31 de dezembro de 2019, período em que, com certeza, não houve qualquer prestação de serviço previsto nesse contrato. O que é mais grave, nobres colegas, a pessoa contratada, senhora Elisejane Silva Costa, que é a contadora, nunca nem pisou em São Roberto. Imagine prestar serviço nesta casa. Ou seja, está claro que se trata da compra de nota fiscal fria, com o objetivo de desviar recursos públicos da Câmara Municipal de São Roberto. Fundamento jurídico. Como se vê, senhores e senhoras parlamentares, está claro que a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Marta Leda Viana, está usando das funções públicas que exerce para dilapidar o patrimônio público e enriquecer-se ilicitamente a custo dos recursos da Câmara Municipal de São Roberto. Em razão disso, o nosso dever, enquanto fiscais do povo, zelar pela legalidade e honestidade da presidência desta Casa e tomar todas as providências para estancar e sangrar dos cofres públicos, devendo ser destituído da presidência aquele vereador que usar da função de forma ilegal e desonesta. Neste sentido, tem-se que dispõe o artigo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Roberto. O artigo 6 são atribuições do plenário. Julgar o prefeito, o seu vice, bem como os vereadores, nas infrações políticas e administrativas, obedecendo-se o disposto na lei orgânica. Já o artigo 9 do regimento estabelece que o plenário da Câmara deliberará por maioria qualificada a destituição de membros da mesa diretora. Artigo 9. O plenário deliberará por maioria qualificada destituição dos membros da mesa. Nesta esteira, o artigo 18 do nosso regimento interno dispõe que é possível a destituição do membro da mesa diretora da Câmara mediante resolução aprovada por 2/3.
dos vereadores, assegurando o direito e a ampla defesa quando o presidente ou qualquer outro membro da mesa for faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições ou quando exorbitar de suas atribuições. Ora, no presente caso, a excelência, o que temos é uma atuação totalmente incompatível com o princípio previsto na Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal e nas leis deste país, pois está demonstrado de forma cabal que a presidente da Câmara utiliza-se do seu cargo para usufruir benefícios pessoais totalmente ilícitos ou prejudiciais aos cofres públicos da Câmara Municipal. O artigo 14 da Lei Orgânica do Município de São Roberto estabelece a administração municipal, aonde a Câmara Municipal é um dos seus integrantes, obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade. O artigo 14. O município organizará a sua administração e planejará as suas atividades, atendendo às peculiaridades locais, obedecido os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, participação popular e também ao seguinte. No mesmo sentido, é o texto do artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Em seu parágrafo 4 do artigo 37 diz: a Constituição Federal prevê que aquele que praticar ato de improbidade administrativa perderá a função pública. O artigo 4 diz: os atos de improbidade administrativa, importação, suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ao meu ver, no caso em espécie, está claramente demonstrado atos de improbidade administrativa praticados por Sua Excelência, a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Marta Leda. Eis que os fatos acima noticiados constituem a um só tempo os atos ilícitos previstos no artigo 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 9 diz: constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito ou inferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, notadamente. O artigo 10. A constituição, ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário de qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malharamento ou deliberação dos bens ou haveres de entidades referidas ao artigo 1 desta lei, notadamente. O artigo 11 diz: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade justa, notadamente. Praticar ato visando o fim, proibindo em lei ou regulamento ou de diversos daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Terceiro, revelar fato ou circunstância de quem tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Quarto, negar a publicidade aos atos oficiais. Quinto, frustrar licitude de concurso público. Sexto, deixar de prestar conta quando esteja obrigado a fazê-lo. Não há dúvida, portanto, senhores e senhoras parlamentares, que infelizmente a presidência da Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que viola os princípios da legalidade, da moralidade e da honestidade pública, dentre outros, utiliza-se de cargo para o qual foi eleita para
auferir benefícios ilegais, enriquecendo-se ilicitamente, causando dano ao erário municipal. Para além da faltosas pelas práticas das condutas acima listada, a presidente da Câmara exorbita de suas atribuições para saquear os cofres da Câmara Municipal numa clara conduta totalmente incompatível com o exercício da presidência, razão pela qual deve ser destituída da referida função. Segundo o requerimento, antes do exposto requer, esse aglero plenário seguinte, imediatamente nos termos do artigo 19